Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Aliás, seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, seu programa diário, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, para nós iniciarmos o dia com uma reflexão, com um ensino bíblico, para que Deus possa talvez direcionar você logo cedo através dessa palavra. A pergunta que não quer calar: você já instalou o app na sua vida? O app é o Acordando para o Propósito. E como que instala o app na sua vida? É simples. Você se inscreve neste momento no canal. Se você já é inscrito, Deus abençoe sua vida. Parabéns por ter feito essa inscrição. 2. Acione o sininho das notificações. Talvez você é inscrito, mas não tenha acionado o sininho. Não custa nada acionar o sininho, porque o sininho faz com que quando nós coloquemos aqui um novo conteúdo, você receba uma notificação para depois acessar o nosso conteúdo ou imediatamente acessar o conteúdo. Depois, são mais três ações: curtir, comentar e compartilhar. E curtir, comentar e compartilhar. Primeiro, curtir, para você dar um sinal que está tudo ok, estamos aqui. Glória a Deus por esse conteúdo. É uma maneira também de você agradecer e eu saber que você está aqui gostando do que nós estamos fazendo. 2, comentar. Comenta aí, deixa um comentário. Diga o que o Acordando para o Propósito tem sido para a sua vida, se tem sido bênção, o que você tem aprendido, alguma curiosidade que você aprendeu aqui, alguma reflexão que você não tinha pensado ainda e você compreendeu aqui. Enfim, conta a sua experiência, para nós é muito importante isso. E por fim, você compartilhar, aliás, aquilo que você vai retendo de bom não é para ficar apenas retido, é para ser compartilhado. Você aprende para poder compartilhar. Faça isso e eu tenho certeza que vai ser bênção. Sexta-feira, você sabe que é o dia que nós fazemos aqui uma oração específica apresentando aqueles que pediram oração na quinta-feira. Todo dia nós oramos, mas na sexta nós de maneira específica apresentamos aqueles que fizeram os pedidos de oração aqui no Acordando para o Propósito, que foi realizado na quinta-feira. Ainda o mês de março tem sido um mês abençoado, né? Já chegamos aqui, chegando ao final desta primeira quinzena, e nós tivemos grandes ensinos, estamos tendo grandes ensinos sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, e eu tenho certeza absoluta. Por falar nisso, você gostaria de opinar sobre que temática nós podemos tratar aqui no Acordando para o Propósito? Por exemplo: "Ah, pastor, você tinha que fazer um mês inteiro só sobre a vida de Davi". Imagina, seria de fato interessante. Ou: "Pastor, por que você não faz um mês todo tratando somente sobre a igreja, falando sobre eclesiologia?". Talvez você tenha algum assunto que é seu assunto predileto e você gostaria de deixar aqui como sugestão. Estamos aqui aberto às sugestões. Nós temos, obviamente, um planejamento aqui no Acordando para o Propósito, mas é sempre importante escutá-los, saber o que vocês pensam, o que vocês estão querendo, para poder a gente melhorar aqui o nosso conteúdo e também a nossa interação, tá certo? Então hoje eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e abra no capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus, para que a gente possa ler a partir do versículo de número 5 e fazermos aqui, ao término dessa breve reflexão, uma oração. Você quer aprender a orar ou você quer
aprender a orar como Jesus ensinou? Existe de fato uma maneira correta de nós orarmos? É uma pergunta que às vezes a gente se faz e ficamos nos perguntando: será se a Bíblia de fato nos ensina uma maneira correta de orar? Então, Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5, você que está com a Bíblia, diga amém aí no comentário, eu coloque a figurinha da Bíblia, eu diga estou com a Bíblia em mãos, para que dessa forma a gente possa ter o entendimento que você está assistindo, acordando para o propósito, mas também participando ativamente. Diz assim: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai celestial, que também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não lhes perdoará as ofensas. É de fato um texto abençoador. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 5, aquela que é a oração do Pai Nosso, a oração que muitos chamam de a oração do Pai Nosso. E aprender a orar perpassa muito por alguns entendimentos. Primeira coisa que você precisa aprender é que oração não representa e não significa um mantra espiritual, não significa um ritual místico que nós fazemos para Deus ou em prol de uma elevação espiritual. Isso é a primeira coisa que você precisa entender. Quando Jesus ele começa aqui, a partir do versículo de número 5 do capítulo 6 de Mateus, a dizer: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Ele começa ensinando como orar de maneira a apresentar quem ora de maneira errada ou com a intenção errada. Você está entendendo? Jesus ele está pegando um parâmetro equivocado para poder dizer como que é certo. E por que ele fala para não orar como os hipócritas? Porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Então, a primeira coisa, quem ora não ora para poder ser visto. Quem ora, ora com a certeza de que está sendo ouvido por Deus e não visto por homens. Quem ora, ora não com a intenção de ser visto por homens, mas para ser ouvido por Deus. Quem ora, ora para ser ouvido por Deus e não para ser visto por homens. Primeiro ensinamento aqui contundente desse capítulo de número 5
no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5. Então, Jesus começa dando o parâmetro da oração equivocada, com a intenção equivocada dos hipócritas. Então, eles gostam de orar nas esquinas, em pé nas sinagogas, a fim de serem vistos pelos outros. Então, foi o ensinamento que nós tivemos. Quem ora, pode colocar até isso aqui no nosso comentário. Todos que estão aqui acompanhando, em algum momento coloque. Quem ora, ora para ser ouvido por Deus e não para ser visto por homens. Coloca essa frase aqui no nosso campo aqui de comentários. E se você puder também, tira um print dessa nosso vídeo e coloca no Instagram e nos marca. Quem ora, ora para ser ouvido por Deus e não para ser visto por homens. Quem ora, ora para ser ouvido por Deus e não para ser visto por homens. Porque esse é o grande equívoco dos hipócritas. E ele continua: eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o pai que vem em secreto o recompensará. Isso aqui não significa que você não pode fazer uma oração em que todas as pessoas que estão ao redor possam ouvir. Nós chamamos essa oração que outras pessoas ouvem, ou uma oração que é feita num cenário de culto, ela às vezes pode ser nomenclaturada como uma oração pública, pode ser uma oração litúrgica, no momento de abertura de culto, no momento de fechamento de culto, no momento de apresentação da oferta. Então, veja, existe uma oração em secreto, pode existir sim uma oração pública, uma oração litúrgica, não há problema algum. O que Jesus está falando aqui sobre a oração em secreto é principalmente relacionada à ideia daqueles que, de maneira mal intencionada ou buscando a aparição pública, a faz de maneira a expressar uma dita santidade, uma dita religiosidade. Então veja que o paradoxo aqui é fariseus, hipócritas que oram de maneira pública para mostrar que estão orando para ser vistos. Você pode orar num ambiente público, mas não necessariamente porque você quer aparecer através disso ou demonstrar que você é espiritual por causa disso. Então Jesus fala: olha, quando você for orar, vá para o seu quarto, ok? Fecha a porta, ora em secreto, que o teu pai que está em secreto e que te ouve em secreto, ele vai te recompensar. Por quê? Porque ele te vê em secreto. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Então veja, a ideia de ter uma oração repetitiva não significa que você não pode falar, às vezes, as mesmas palavras, no sentido de uma petição que você está fazendo, de um propósito que você está fazendo, mas ele fala do seguinte sentido: olha, não adianta você decorar uma uma oração se essa oração ela não tem essência. Então é basicamente a ideia. Ó, os pagãos eles oram desse jeito. Ele pega ali, como eu falei no início, é um mantra, né? É um ritual. Você repete ali quase que um ritual de oração. Então não seja igual esses pagãos, porque você fica ali repetindo as mesmas coisas e aí isso perde o sentido e a essência. Então os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo que o pedirem. Então,
você não ora para poder pedir. A oração não foi feita só para você pedir. O que eu entendo aqui que Jesus está falando é que a motivação primeira da oração é o seu relacionamento com Deus e não suas petições. Mais um aí para você colocar em todo lugar. A, a intenção primeira da oração, ou o sentido real da oração, é se relacionar com Deus e não necessariamente pedir. Isso aqui é a ideia primeira da oração. Você se relaciona com Deus e a oração não foi feita exclusivamente para que você faça petições. Você ora para se relacionar com Deus. E por você se relacionar com Deus, pode acontecer de você necessitar pedir alguma coisa e ele está aberto para isso também. Então, não é uma relação interesseira, é uma relação de comunhão, é uma relação de comunicação, é uma relação em demonstração de honra, de afeto, de carinho, de relacionamento. E isso é recíproco quando você participa desse relacionamento com Deus através da oração. Então veja, não seja igual aos pagãos, porque eles acham que por muito pedirem, eles vão conseguir alcançar através disso. Mas Deus ele já sabe do que nós precisamos. Então até quando nós pedimos, tem um sentido diferente. Aí Jesus ele vem aqui trazendo para nós a oração do Pai Nosso, que eu já li a oração aqui do Pai Nosso. Mas na próxima segunda-feira, nós vamos dar continuidade a esse texto aqui, tá bom? Mais especificamente, quando Jesus ele vai relacionar o Pai Nosso. Então você aqui aprendeu a orar. E segunda-feira você vai entender os aspectos aqui do Pai Nosso. Jesus ensinou a orar. Nós já aqui, antes de chegarmos na fala onde Jesus vai dar aqui, eu vou dar uma dica para a segunda, um escopo do que é essa oração, que nós chamamos de oração modelo, ele já deu todos os ensinamentos que você ouviu aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos orar agora, porque você deixou o teu pedido de oração aqui no nosso vídeo de ontem, e nós vamos apresentar a Deus esses pedidos. Certamente, você que conosco participa do Acordando para o Propósito, você que tem deixado seus pedidos de oração, você às vezes coloca coisas específicas ou às vezes você pede ou solicita oração de algo mais genérico. Mas o fato é, nós vamos estar fazendo aqui uma oração apresentando a Deus esses pedidos e abençoando aí o teu final de semana. E segunda-feira nós seguimos aqui nesse texto onde Jesus vai trazer o Pai Nosso em si, tá bom? Curve a sua cabeça, se você pode, feche os seus olhos e se concentre naquilo que nós vamos estar orando aqui nessa breve oração. Pai, nós louvamos o teu nome. Reconhecemos, Senhor, a tua soberania sobre as nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, a tua santidade, o teu poder, a tua majestade e reconhecemos o teu poder, o poder de ouvir a nossa oração e principalmente de poder entender as nossas necessidades. Senhor, no nome de Jesus que eu venho diante de ti, te apresentar as demandas a qual o teu povo colocou aqui nos comentários, pelas redes sociais, solicitando oração. Aqueles que oram pela família, eu peço a Ti que Tu dê uma bênção, Senhor. Desenvolva, Senhor, na casa dessa pessoa, na família dessa pessoa,
uma harmonia que transcende aquilo que as pessoas têm visto aqui nesta terra, mas que a representação de um lar como sendo um pedaço do céu aqui na terra seja manifesta na vida desta pessoa que pediu sobre a sua família. Abençoa também seus ministérios, que aqui são representados por vidas que têm ouvido a tua palavra para aprender e também para poder executar. Nós acreditamos que essas pessoas estão afiando o machado para melhor golpear as suas atividades e melhor obter os resultados na implantação do teu reino aqui na terra. Abençoa ministérios, desenvolva ministérios, dê a eles a consciência de aprender, de ouvir, de praticar, de executar a tua obra. Abençoa também, Senhor, pessoas que pediram aqui pela vida de seus pastores. Ô Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um pastor que nos acompanha. Toma também a vida dos pastores que são representados pela vida de suas ovelhas que estão aqui ouvindo e vendo esse programa. Ó Senhor, abençoa todo aquele que tem desenvolvido uma obra, que tem um ministério, que tu possa abençoar a vida dos pastores, a vida daqueles homens a qual tem dedicado a vida à tua obra. Abençoa, Senhor, a vida das pastoras, das missionárias, dos mestres, dos evangelistas, dos apóstolos. Senhor, abençoa a vida, Senhor, de cada um que foi designado por ti nesta terra para poder fazer a tua obra. Jesus, abençoa a vida de filhos, de filhas. Abençoa, Senhor, a vida sentimental, Senhor, de cada um servo teu. Abençoa, Senhor, a vida familiar, a vida espiritual de cada um. Faz com que haja prosperidade em todos os sentidos. Abra as portas da vida financeira dessa pessoa que necessita. Tu que é o Deus que é dono do ouro, da prata, tu que tem os recursos e a fonte dos recursos. Tu és a fonte dos recursos. De ti provém, Senhor, tudo aquilo que tem valor aqui nesta terra, porque tu mesmo faz com que aquele que dantes esteve num momento em um lugar ermo, isolado, sem prestígio, tu faz com que esse possa habitar dentre os príncipes dessa terra, entre os governantes, entre aqueles que têm comando e liderança. Tu é o Deus que tira do monturo e que eleva aos altos patamares desta terra, para que o teu nome venha a ser glorificado. Portanto, Senhor, nesta oração eu peço que tu venha abençoar o nosso final de semana. Abençoa a vida de cada um aqui que representa sua vida e sua família. Dê um final de semana abençoado, rico da tua presença, rico do ensinamento da tua palavra. É o que eu oro a ti neste dia e te agradeço, concordando com a vitória dos teus irmãos, que é aqui, dos nossos irmãos, que aqui colocaram seus nomes e pediram algo específico a ti, que tem poder de atender. É o que eu oro em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer aqui o teu momento de entrega para poder aprender a palavra de Deus, para poder refletir a palavra de Deus e desejar a você um final de semana abençoado, cheio de experiências e que segunda-feira nós estejamos aqui para darmos continuidade aprendendo sobre o que Jesus ensinou sobre oração. Aprenda a orar com Jesus, o que ele ensinou como orar, nos deu diretriz e nós temos como praticar isso. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e parabéns para você que acordou para o propósito. Deus abençoe.